Olá pessoal, tudo bem? Bom, aqui hoje com mais um vídeo da série aí do assunto da pauta produção, ou locação personalizada, como a gente tem chamado. Eu vou mostrar nesse vídeo, o tema de hoje é mostrar um pouco mais de detalhes do processo de implementação, ou seja, como montar o cadastro, como fazer esse processo desde o início, ou seja, preparar os seus itens para aqueles itens que sejam passíveis de personalização, para que eles possam ter a funcionalidade reconhecida lá no módulo comercial, que é a primeira fase do processo de personalização. Tá? Quem não assistiu, eu vou deixar aqui no comentário abaixo do vídeo o link do vídeo introdutório, onde fala todo o conceito desse processo e que vai ficar mais fácil, caso você não tenha assistido ainda, é fundamental você assistir ele primeiro para poder compreender melhor o que a gente vai estar falando aqui. Bom, para quem não me conhece, caso eu esteja vendo esse vídeo de uma forma espontânea e aleatória, eu sou Alessandro Palma, eu sou fundador da CP Sistemas e responsável aqui pelo sistema BestLock e também por toda a inovação aí do sistema que está sendo migrado para a web, que é os produtos da família Bilock, que vão atender, além da migração do BestLock para a web, vai incorporar funcionalidades para outros setores do segmento de eventos também. Certo? Então vamos lá. Aqui a gente vai usar o produto esse que a gente mostrou no vídeo anterior, o poltrona com braço veludo, código 1121, para dar continuidade no processo de configuração dele, ou seja, cadastrar mais formas de personalizar. Então, o que a gente precisa fazer? A partir do registro acessado aqui, ou seja, do item, melhor falando, já selecionado, a gente vai entrar em alteração e aí eu vou clicar nesse botão personalização. Esse botão personalização vai, sempre quando ele for acionado, ele vai já mostrar todas as personalizações que já estão definidas para aquele item. É só a título de consulta, tá? Um recurso que a gente já mostra aqui para vocês podem exportar essa lista para o Excel. Eu não vou entrar em detalhes como é que vocês fazem isso, mas basicamente é só fazer uma exportação. Tem um vídeo também que mostra como vocês tratam o arquivo, como vocês preparam, como vocês exportam isso, principalmente para os usuários que já estão usando o BestLock na nuvem, tá? Então tem um tratamento um pouco diferenciado aí, mas basicamente ele vai gerar um arquivo externo para vocês, tá? Vamos lá. Aqui, na aba de personalização, quando você seleciona o produto, o que nós temos? Grupo de insumos, que é a primeira seleção aqui, na verdade, a ser colocada para um tipo de personalização. Tá? Então aqui a gente está definindo, como esse exemplo, que eu posso, essa poltrona, por exemplo, é passível de um revestimento em camurça, em Oxford e veludo. Tá? Bom, vamos colocar aqui, vamos criar aqui um outro tipo de grupo de insumo. Vamos supor que eu a partir deste momento eu quero disponibilizar para os meus clientes o revestimento dela em sarja, por exemplo. Tá? Eu vou colocar um índice aqui de 1,8. Eu não vou explicar aqui os índices, na verdade os detalhes, porque o índice é a formação de preço. No vídeo seguinte eu vou estar explicando um pouco mais detalhes disso. Mas lembrando, isso é importante você entender, que o que vai definir o valor de locação sugerido para aquele produto personalizado é a composição, é o cálculo que vai ser feito através desses índices. Tá? Nós vamos fazendo por etapa para você poder entender o processo. Aqui então o que eu fiz? Eu já cadastrei a sarja, simples. Simplesmente coloquei o item aqui e está pronto. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso definir quais as cores, vamos dizer assim, quais a cartela de cores de sarja. Então eu vou botar aqui preto, por exemplo, vou botar índice 1, vou botar o verde. Eu vou simplesmente alimentando essa lista, tá? Amarelo, vou botar índice 1 para todo mundo aqui. Branco, índice 1. Bom, primeiro parênteses, vamos dizer assim, que vocês precisam entender o que está acontecendo aqui. Quando a gente colocou sarja como um grupo de insumo e nós definimos já algumas cores, ou seja, o tipo de insumo, o que a gente automaticamente já fez, eu vou fechar essa tela, tá? E vou mostrar para vocês aqui aonde isso já está sendo cadastrado. Lá no estoque,
nós temos o cadastro de insumos. Ó. Então, o que a gente fez lá naquela interface repercutiu aqui. Então, eu já tenho aqui o insumo cadastrado no meu almoxarifado. É claro que eu não tenho valor de custo, eu não tenho as informações de estoque dele, ou seja, eu cadastrei como se fosse uma cartela de cores. E o que vai acontecer naturalmente, por que a gente tem esse cadastro de insumos? Isso é só um parênteses para vocês entenderem. Aquela lista que foi montada lá, já está alimentando o cadastro no almoxarifado. Ou seja, quando vocês estenderem o processo de produção para o controle propriamente dito da produção, onde vai demandar uma ordem de serviço, quando vocês fizerem uma locação daquela poltrona, eu vou precisar comprar tecido para poder revestir aquela poltrona. Ou seja, porque vocês vão ter que administrar o estoque destes insumos. Tá? A gente vai estar explicando isso detalhadamente, como é que vocês vão administrar esse estoque, como é que vocês vão usar os recursos que já estão prontos no sistema para fazer isso, mas o entendimento neste momento ele é bem simples. Aquela cartela de cores que vocês normalmente chamam, que corresponde ao determinado tipo de tecido, olha só, eu tinha o sarja lá, eu tenho uma cartela de cores aqui. O Oxford, eu tenho a mesma cartela de cores aqui. Então, essa cartela de cores nada mais é que os insumos do estoque de vocês, certo? Então, eles vão ser criados tanto por lá ou por aqui. Então, se eu pegar, por exemplo, no sarja, e agora eu quero colocar aqui outro sarja, eu vou dizer que ele está ativo. Uma coisa importante, todo produto, todo insumo que é cadastrado para aparecer na personalização, ele tem que estar marcado sim aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui um natural. Tá? Então, o que aconteceu? A gente está cadastrando aqui este insumo. Tá? Vão haver, no controle mais detalhado de insumos, controle de almoxarifado, vão existir determinados insumos que não devem aparecer naquela lista de personalização. Um exemplo, quando você fizer uma personalização em pintura, você vai ter o grupo, por exemplo, aqui, tintas, por exemplo, pintura, vou botar tintas, certo? Vou dizer que é ativo. Esse grupo eu quero que apareça no processo de personalização, tá? Mas, eventualmente, você vai ter um insumo aqui, que é o solvente, que é o thinner. Isso não vai aparecer lá para o comercial, mas vai ser insumo necessário para você fazer a personalização. A gente vai estar vendo isso com mais detalhes na frente também. Mas só para você conseguir fazer o link do entendimento, que possivelmente essa pergunta você já pode estar se fazendo aí neste momento dessa etapa que a gente está ensinando vocês aqui. Tá? Bom, vou voltar aqui para a parte de itens, lá naquele mesmo item que eu estava, vou voltar em personalização, e olha só o que nós já temos aqui, aquele tintas já apareceu aqui. Depois a gente vai mudar esse nome, vai construir isso junto aqui nessa série de vídeos. Vamos voltar para o nosso sarja, e olha aqui, o natural já está cadastrado aqui, certo? Então, o que a gente tem todas essas características aqui. É importante ter o índice de locação, eu vou colocar um para todos, como eu falei, sempre eu vou falar várias vezes, o índice é o que vai determinar o preço disso, tá? O preço de locação, o valor, a tabela de preço básica de referência, vai ser isso aqui, tá? Muito bem. E aí, o que nós temos que complementar também? O tipo de grupo de recurso, na verdade, a mão de obra especificamente para aquilo ali. Então, a gente tem um grupo de recursos que é marcenaria, um grupo de recursos que é tapeçaria, e eu vou criar aqui, a título de exemplo também, um grupo de recursos, ou seja, um setor produtivo que é a pintura. E o setor produtivo vai ser aqui 2.3, por exemplo. Tá? Aqui, ó, olha só, importante, ele está questionando um valor de custo. Se a gente olhar aqui, o valor de custo está aqui, escondidinho, mas eu posso botar valor de custo 0, é só preencher. Tá? Muito bem. Então, com isso, a gente criou o grupo de recurso, criou o grupo de insumo, já criou para aquele grupo de insumo os respectivos insumos e, da mesma forma, eu vou criar, por exemplo, os efeitos, ou seja, o detalhe, ou seja, como aquelas pinturas podem ser realizadas. Tá? Isso, para vocês entenderem, o que é mais a chave disso isso é o que vai determinar o preço de locação, mais ou menos, por exemplo. Então, por exemplo, quando a gente faz uma pintura numa mesa, num balcão, num aparador, eu posso fazer uma pintura, por exemplo, uma laca,
né, que algumas locadoras fazem isso, que vai ter necessidade de cobrar um valor diferente, por exemplo, de uma pintura, por exemplo, sei lá, automotiva, certo? Que eu sei que alguns usam também. E aqui então a laca ela é um índice maior, então provavelmente ela vai acabar sendo mais cara, né? Com um índice maior, ela vai elevar o preço daquela locação em laca, certo? Eu posso fazer, por exemplo, um efeito de pintura chamado, sei lá, Provençal, certo? Então, isso é vocês que vão determinar. É o padrão de personalização que vocês determinam para o segmento de vocês, para a região que vocês atuam. O que tem que estar claro aqui eu tenho um grupo de recursos, ou seja, um setor produtivo. Aquele setor produtivo, de acordo com o detalhamento daquele processo que ele vai trabalhar, vai poder incidir em valores diferenciados para os produtos, certo? Bom, olhando aqui, o que a gente tem? Eu vou omitir o valor de custo, que não me interessa para isso aqui agora, tá? E o que eu vou fazer? Eu vou continuar aqui no sarja, o pintura foi só um parênteses, eu vou usar sarja marcenaria, certo? Muito bem. Na marcenaria não, tapeçaria. Então, este produto em sarja, ou seja, essa mesma poltrona, tá? Ou seja, o que eu tenho? Se eu for olhar em Camurça, não tem nada definido. Em Oxford, eu já tenho isso definido, tá? Bom, mas o Oxford, tapeçaria, boutonnet. Oxford, tapeçaria, captonnet, eu já tenho esses outros itens definidos para o comercial. Oxford, tapeçaria, liso, eu tenho esses outros itens disponíveis, certo? Disponíveis para ele. Bom, o que significa? Então, vamos voltar aqui no nosso sarja, tá? E o sarja, o que eu tenho? Eu tenho tapeçaria e observe que a lista de baixo aqui, ela não está preenchida. Então, vamos entender isso. Aqui em cima são as combinações de personalizações possíveis para aquele produto, considerando sarja, tapeçaria, liso. Ou seja, ele pegou todas essas cores. Se eu fosse colocar, por exemplo, Oxford, já está definido. Então vamos no sarja, tapeçaria. Como é que eu faço? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dizer para o meu comercial que ele pode vender, né? Pode oferecer aos clientes este produto aqui. Ou seja, esse produto personalizado em sarja, tapeçaria no liso. Eu quero oferecer em sarja, tapeçaria, captonnet. Eu quero oferecer sarja, tapeçaria, boutonnet. E observe que toda vez que eu estou mudando aqui, está mudando o preço. Olha aqui. Por que está mudando o preço? Porque eu tenho índice diferente para aquele tipo de efeito. Tá? Então vamos lá, agora eu quero mostrar para vocês a mudança do valor. Eu vou dizer que o sarja aqui é 6. O que vai acontecer? Já passou para 404 aqui. Então, agora, por quê? Porque eu elevei o índice da sarja. Tá? Então, se eu olhar sarja boutonnet agora, é 289. O sarja liso, ou seja, tapeçaria liso, é 189. Tá? Bom, também informação para ser guardada as 7 chaves, como a gente diz. Sempre que você muda um índice aqui, você tem que entender que você está aplicando esse índice para todos os itens que têm algum tipo de personalização em sarja. Certo? O que significa isso? Essa é a maneira mais simples de você controlar o seu portfólio de preços, né, seu portfólio de produtos e preços dos itens personalizados. O que significa? Qual é o objetivo disso? Vamos supor que este veludo, eu vou pegar aqui, vou entender que esse veludo aqui, por exemplo, é um veludo importado e esse veludo aqui, por exemplo, ele aumentou. Fornecedor, você não consegue mais entregar aquele produto ao preço de 137 porque está comprando mais caro, por exemplo. Então, quando você vem aqui e muda, por exemplo, para 2,5, olha o que acontece no valor ali, Eu vou só gravar isso aí, Passou para 148. Eu vou botar aqui para 10, só para realmente mudar de forma bem expressiva, 235. Mas lembrando, eu não estou mexendo no preço da poltrona.
Eu estou mexendo no preço de todos os produtos que levam personalização em veludo. Na sequência, a gente vai criar outros produtos usando esses mesmos grupos de insumos para que vocês possam perceber isso com mais facilidade. Mas esse é o conceito, entendendo isso fica fácil de ir adiante. Vamos voltar aqui no Sarja e continuar a explicação que a gente estava dando aqui em relação à seleção dos materiais. Entendido de onde vêm os valores, o que a gente precisa fazer? A gente precisa indicar, ou seja, disponibilizar isso ao comercial. Eu posso, eventualmente, selecionar, clicar 2 vezes aqui, ó. Então eu estou dizendo que o Sarja na tapeçaria, no formato liso, está disponível no branco. Eu quero disponibilizar no verde, eu quero disponibilizar no natural, sempre com clique duplo. Mas eu posso também disponibilizar todos, então ele vai varrer ali, certo? Vou cancelar todas as combinações, ele subiu, e eu vou disponibilizar todas as combinações, certo? Então, este é a forma simples, ou seja, você simplesmente marca ali. Então, mesmo que você tenha preenchido uma cartela de cores com 50, 60 cores diferentes, você faz isso uma vez para aquele produto, para aquele grupo de insumo, vamos dizer assim, e depois você clica aqui e ele disponibiliza tudo para o comercial. Tá? O que pode acontecer é, olha, o fornecedor, a gente percebeu que a sarja no tecido natural, ela não dá certo, tem algum tipo de problema, o fornecedor nunca me entrega, não interessa o motivo, você não quer mais personalizar aquela poltrona em sarja, por exemplo. Você pode simplesmente desativar do comercial. Ou seja, o produto sarja natural, ele está ativo no seu sistema, você pode fazer outras personalizações em sarja natural, mas você não está disponibilizando o sarja natural no efeito liso. Vamos fazer uma situação mais real? Eu vou deixar aqui e agora eu vou pegar o Captonê, certo? Então agora eu quero sarja, tapeçaria, Captonê. Eu vou disponibilizar todos os itens em Captonê, certo? Mas a cor verde eu não quero em Captonê. Então eu tirei da disponibilidade do meu comercial. E o amarelo também não tem Captonê, certo? Eu vou fazer a mesma coisa para o butonê e vou disponibilizar todos os itens lá. Bom, o tema de hoje, o tutorial de hoje tinha esse objetivo de ensinar você a operar essa interface, você entender essa interface. Eu vou fechar aqui para a gente encerrar, vou olhar personalizações e agora o que a gente tem? A gente tem todos os itens agora em sarja também, todos os itens, toda a poltrona com as personalizações em sarja. Vamos ver isso como é que ficou no comercial? Vamos lá. Então aqui, comercial, eu vou pegar, por exemplo, o mesmo pedido que a gente estava fazendo, ó, o número, que é o item 1121, vou botar uma quantidade aqui, 1121, ele vai me mostrar o estoque, eu vou só confirmar, e agora eu tenho sarja. E aí ficou fácil, sarja, natural, ó, só aquelas 3 cores, sarja preto, sarja verde, ó, em butonê. Então aqui eu consigo escolher qual cor, qual padrão que eu quero oferecer para o meu cliente, certo? Confirma e já está lá. Ó, já mudou o valor. Bom, gente, esse era o objetivo desse tutorial. A gente vai ensinando passo a passo a vocês a fazer a implementação da parte de produção. Dúvidas, comentem no vídeo. É importante que o comentário de vocês pode ser a dúvida de outro usuário e aí a gente consegue ter um processo colaborativo muito mais aderente e com muito mais eficácia, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela atenção, pela participação e até o próximo vídeo.